Na Medida Beleza. Oferecimento Gabriela Dickel Harmonização Facial. Bom dia, pessoal, Na Medida Beleza no ar, e hoje a gente continua aqui na Mostra Elite Design, e esse super ambiente aqui é o ambiente refúgio do empresário, que foi escolhido pelo nosso convidado, o Regis Gabineski Rodrigues, que ele é empresário, e a gente justamente vai estar falando sobre vaidade masculina, né? No quadro anterior a gente falou sobre vaidade feminina, e agora vamos conversar com um homem que eu e a doutora Gabriela Dickel, que está aqui também, né, a minha colunista de beleza, a gente já havia prometido para os nossos telespectadores falar um pouquinho com os homens sobre essa questão da autoestima e da vaidade. Seja bem-vindo ao Na Medida, Regis. Muito obrigado. E eu vou falar um pouquinho também, né, antes de conversar aí com ele, alguns dados, né? A vaidade masculina, ela está impulsionando o mercado da beleza no mundo e aqui no Brasil não é diferente. Alguns dos itens utilizados pelos homens, né, como creme de barbear, creme para depilar, reduzir abdômen, cintas modeladoras e, por que não, a harmonização facial. Está aqui a doutora Gabriela Dickel, seja bem-vinda também. Muito obrigada, Diana. Que fez aí os procedimentos no Regis, e o Regis então agora vai nos contar um pouquinho esses detalhes. Exato. Acho que a história da vaidade começa um pouquinho antes, quando eu tinha 20 anos, e eu fui estimulado pela minha família a usar protetor solar na época. Desde então, hoje eu tô com 43, eu venho usando o protetor solar. Só que na medida que eu fui adquirindo conhecimento e também adquirindo dinheiro, eu fui mudando os cosméticos. Então, o meu creme ele mudou de protetor solar para hidratante e também para anti-age. Então, ao longo desses anos, eu venho aplicando esse composto, né? Então, acho que vale muito a pena o estímulo da família no quesito beleza. Querendo ou não, pai e mãe sempre quer ver seu filho, né, de acordo aí, e bonito dentro do possível. E eu tive esse estímulo da minha mãe. E legal, né, Regis, é tu estar dando esse depoimento aqui no Na Medida Beleza, que a gente sabe o quanto é difícil conseguir trazer um homem para falar sobre a questão da vaidade. Até a gente comentava aí nos bastidores, é uma polêmica, né? Exato. Não, tem polêmica, acho que tem uma barreira grande ainda a ser quebrada, mas se a gente for ver, muitos homens já têm a vaidade, eles podem não se autodeclarar vaidosos, no sentido, a barba está em pauta hoje, a questão física já era pauta também, mas hoje em dia o que a gente vê de pessoas fazendo academia também e buscando uma modelação no corpo também, e talvez também até estética agora, com procedimentos estéticos, seja ele com toxinas, né, ou só harmonizações. E como é que é essa questão da harmonização facial para ti, né? Primeiramente, por que a escolha da doutora Gabriela Dickel? Bom, a escolha vem por uma indicação familiar. A minha esposa fez o procedimento com ela, e aí, ao eu indagar o que é o procedimento e ela explicar, eu tive interesse, que era a aplicação de colágeno. E a explicação foi porque o nosso corpo ele para de produzir colágeno, diminui drasticamente a produção de colágeno após os 30 anos. Então, eu como tenho 43, eu busquei também esse estímulo, essa aplicação para poder justamente trazer um ar mais jovial para o meu rosto, manter o jovial, né? Porque em algum momento é necessário o requerimento, o procedimento estético. Só o creme não faz mais efeito. Então, digamos que até os 40, o creme diariamente ele faz efeito, após os 40 vai ser necessário uma outra mãozinha, que é ali ou um botox ou um colágeno para poder justamente equilibrar a coisa. E tu te arrepende de não ter feito antes? Eu acho legal tu falar isso para quem está nos assistindo aí. O público masculino normalmente até tem um pouco de medo, né, de receio. Eu até te perguntei se tu sentiu dor, tu disse que não sentiu absolutamente nada. Não senti nada. Eu fiz botox antes de conhecer a Gabi também. Então, acho que eu tinha 38 anos na época, então antes dos 40 eu já fazia, porque eu tinha marcas de expressões na testa, eu não gostava. E era muito tempo fazendo spot, me franzindo, trabalhando na frente do computador, e foi marcando. E por mais que eu aplicasse algum tipo de creme, não ia suavizar. Então ali precisava da toxina. Então apliquei um botox na testa e a cada 6 meses eu ia reaplicando, para poder justamente manter suave ali, né, o jovial, a aparência. E o último procedimento que eu fiz com a Gabi, e aí eu acho que tem um pouco da vergonha do homem também querer falar sobre o tema e assumir também, quebrar essa barreira, lógico, foi o procedimento eu fiz um preenchimento aqui na parte, digamos,
que é um bigode chinês, né? Ele fica mais marcado, que também não tinha como um creme suavizar, então eu procurei a doutora para fazer isso, e o colágeno. E aí também foi porque eu fiz 2 procedimentos com a Gabi. Fiz a questão do bigode chinês e o do colágeno justamente na questão de meses, não é instantâneo, não é do dia para noite, em uns 3, 4 meses ele começa já a aparência mais suave, né, da pele. E agora a gente vai conversar com a doutora Gabriela Dickel, ela que é a minha colunista, especialista em harmonização facial, para falar, Gabi, como é que tu vê essa questão da autoestima masculina e vaidade, né? E também como é que tá a procura por esses procedimentos? Giana, a procura pelos procedimentos por parte dos homens tem aumentado muito, né? A vaidade masculina, acho que ela sempre existiu, mas cresceu bastante nos últimos anos. O mercado da estética nos homens está muito aquecido, né? Então, não só os procedimentos por parte das mulheres, mas os homens também devem se cuidar, né? Então, fazer a toxina botulínica, né? Tirar aquela expressão, às vezes, de cansado do rosto, as rugas que incomodam bastante, né? Deixam o rosto mais envelhecido. Então, a toxina botulínica como um procedimento que a gente chama quase de entrada, né? Para começar aí a se envolver com os procedimentos estéticos. No caso do Regis, que é meu paciente, né? Nós fizemos então a toxina botulínica. Fizemos também o preenchimento do bigode chinês, né? Que é essa região aqui bem famosa, que tende a ficar mais marcada aí com a idade. Então fizemos o ácido hialurônico nessa região, que é o mais indicado, né, que vai ser aí reabsorvido pelo nosso organismo depois de mais ou menos um ano e meio. E também o Regis fez o bioestimulador de colágeno, que é a grande tendência hoje no mundo da estética, para a gente conseguir ter novamente uma pele mais firme, mais jovem e sempre com um aspecto super natural, porque mais ou menos aí depois dos 30 anos nós vamos diminuindo muito a produção de colágeno. Então o bioestimulador nos ajuda nesse quesito de trazer de novo uma firmeza para a nossa pele, uma jovialidade. Então ele faz sim parte da nossa harmonização facial, Giana. E doutora Gabi, tu falaste aí sobre tendência, né, masculina, que são os bioestimuladores de colágeno. Mas o que o homem procura? Tu chega para ele e fala, olha, essa é uma tendência, é legal tu fazer, né? Mas normalmente eles já chegam querendo um botox ou algum outro procedimento. Giana, geralmente, né, os homens começam aí pela toxina botulínica, né, pelo botox, para amenizar, né, suavizar as rugas da testa, os pés de galinha, então para ficar com um aspecto mais jovial. Então, geralmente, por ser um dos procedimentos também, né, Giana, mais realizados no Brasil e no mundo, a toxina é como uma porta de entrada. Então, geralmente, os homens começam com a toxina botulínica. Muito obrigada, doutora Gabriela. Muito obrigada novamente ao Regis. E nós voltamos com mais questão de vaidade, mas feminina, na próxima quinta, diretamente aqui da Mostra Elite Design. Fiquem ligados, não pode chegar. Até lá! Na Medida Beleza. Oferecimento Gabriela Dickel Harmonização Facial.